Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Estamos diretamente de Parnamirim, Rio Grande do Norte, na 62ª Festa do Boi, a maior feira agropecuária do nosso estado. Estamos hoje para falar sobre um assunto muito importante, sobre a Superação Agro Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse tema, temos aqui Alcimone Araújo, engenheira agrônoma e supervisora da assistência técnica e gerencial. Muito obrigada pela sua presença, Alcimone. Temos o superintendente do Senar Rio Grande do Norte, Luiz Henrique Paiva. Obrigada pela sua presença, Luiz. E Murilo Santos, que é engenheiro agrônomo e foi o técnico enviado para essa missão. Como todos vocês sabem, o Rio Grande do Sul esse ano viveu dos momentos mais tristes das suas últimas décadas, que impactou diretamente na produção agropecuária do estado. As perdas foram de mais de 10 bilhões de reais, estima-se, mais de 100 mil famílias foram desabrigadas, e pensando numa solução para essa situação, a CNA, junto com o Senar, resolveu criar uma missão, não é isso, Luiz Henrique? Poderia contar para a gente um pouco como foi pensado e estruturado esse projeto para enviar pessoas de vários estados para o Rio Grande do Sul e tentar retomar a situação, a produção de alimentos no Rio Grande do Sul? Boa tarde. Realmente, uma tragédia muito grande que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com, com consequências muito sérias para o setor rural, né? E nós, como CNA e Senar, a partir lá de Brasília, decidiram criar esse projeto chamado Superação Rio Grande do Sul, né? Então, cada regional indicava um técnico e esses técnicos iam lá para juntar com os técnicos que já tinham lá no Rio Grande do Sul para fazer, digamos assim, um mutirão. Não é isso, Murilo? E chegou para mim, então a gente foi pensar quem a gente ia mandar, né? Tinha uns temas, né? É, Era eletricidade, pedreiro, máquinas, e tinha de solo, chama permacultura, como é o nome? Pedologia. Pedologia. Então, de cara eu me lembrei de Murilo, devido ao trabalho também que ele faz, que é muito, muito legal, com muitos resultados bons da mandiocultura no Agreste, né? Eu acho que ele já está na terceira turma de ATG, não é isso, Murilo? Então, diante desse trabalho muito bem feito dele, a gente indicou o Murilo, né? Então, Murilo tomou um susto quando eu liguei para ele, dizendo que ele ia passar 30 dias no Rio Grande do Sul. Mas aí deu certo e ele foi e cumpriu a sua missão lá. E já está aqui um pouco para contar a história disso. E aí, Murilo, conta pra gente como foi um pouco da sua experiência vivida durante esses 30 dias no Rio Grande do Sul. Eu de início tinha acompanhado tudo o que aconteceu pela TV e tinha visto pelo Instagram da CNA essa iniciativa. Só que eu pensei, isso vai ficar o pessoal do Centro-Oeste, vai ficar o pessoal do Sudeste. E aí uma tarde eu estava atuando, recebi a ligação do Luiz e ele falou, olha, gente, tem isso, ligou você, chega quase a minha perna bambeou na hora. E aí, mas depois eu refleti um pouco sobre tudo que estava acontecendo e também sobre como eu poderia ajudar. Então, quando a gente está nesse meio do agro, que é um meio tão forte e tão unido, a gente não pode negar um apoio numa necessidade dessa. E aí, eu, do mesmo, acho que uma hora depois liguei para ele, pedi um tempo para pensar, ele disse 48 horas, uma hora depois eu já estava Foi. decidido. Ele na hora, ele. Não, calma, peraí, deixa eu pensar. Aí pediu esse prazo, mas ele logo em seguida ele confirmou que ia. E a preocupação com a turma daqui? Tive minha preocupação de estar finalizando isso, porque como no primeiro ciclo de ATEG eu fui substituto durante duas vezes, e peguei uma turma também, três vezes na verdade, que eu substituí até o final da outra, que era do outro técnico, eu tinha essa preocupação em não estar finalizando esse projeto, mas Alcimone, Isaura, Luiz, todos me deram esse auxílio para a gente também, e o pessoal lá do Senar Brasília, para que conseguíssemos fechar essa turma e logo em seguida partir para o Rio Grande do Sul. E eu comecei a me aprofundar, a ver, a procurar o que estava acontecendo mais a fundo e me preparar. Só que quando eu cheguei lá, parece que tudo que eu tinha visto não era nem metade do que tinha acontecido.
Foi um baque muito grande. Foi como é que eu posso falar? Um choque mesmo de um choque mesmo emocional de ver tudo aquilo que nós aqui do Nordeste temos o Rio Grande do Sul como um exemplo de agricultura, um exemplo de pecuária. E a gente, o que eu vi, o que eu ouvi lá foi muito forte, com base em tudo que eu já tinha visto. Foi bem pesado. A gente pode acompanhar, Murilo, através dos meios de comunicação, né? Como você havia falado, o que a gente acompanhou não chega nem, vamos dizer assim, a se comparar ao que o pessoal de lá vivenciou, os agricultores, os moradores, e pós, tragédia, né? Pós enchente, vocês enquanto técnico, né? A gente acompanhou também que houve uma série, de prejuízos, né? Impactos negativos nas cadeias produtivas lá do Rio Grande do Sul. E você, enquanto profissional, né, das ciências agrárias, da assistência técnica e gerencial, pôde acompanhar de perto esses impactos, né? E direcionando mais para a parte de solos, né, que é a base da construção de qualquer cadeia produtiva, quais foram assim os impactos que você conseguiu perceber? Qual foi a sua percepção diante da mudança do cenário, né? Diante do que você vivenciou lá, diante das mudanças das características físicas, químicas de solo, que vai ainda perdurar por um longo tempo para que eles possam estar reconstruindo aí, né? Vocês enquanto reconstrutores de esperança e assim a sua percepção com relação a isso, se houve essa mudança de solo, quais foram essas mudanças basicamente nessa nova formatação das cadeias produtivas por lá. Então, quando eu cheguei, inicialmente eu visitei uma área que eram áreas mais baixas para a produção de arroz e onde o principal problema foram que os rios trouxeram camada de areia e encheram as camadas de solo de areia. Então, para um solo muito argiloso, um solo para arroz que tem que ser inundado, aquilo ali já mudou totalmente a realidade, porque eram camadas muito longas, eram camadas vi camadas de 70 centímetros até camadas de 1,5 m de areia em cima do perfil do solo. Então ali já teve essa mudança para o produtor. Também vimos em áreas de declives, que também é muito comum no Rio Grande do Sul, onde o pessoal destina para cultivo de fumo, onde teve deslizamento de terra e ali, fizemos algumas avaliações, se perdeu todo o horizonte A. O horizonte A que é o mais fértil do solo, que é o horizonte que Onde o tem solo toda a está matéria toda a matéria orgânica, orgânica. que tem toda a parte de colóides, toda a parte estrutural do solo ali, e a parte que as raízes estão em quantidade ali foi perdida. E ficou a parte mais pedregosa, ficou a parte mais com cascalho, que é aquela parte ainda que está em formação de solo. Então, tivemos todo esse cenário também. E também, sem falar que o excesso de chuva, a questão da erosividade da chuva, lixiviou muito dos nutrientes que estavam ali no solo. Então, tivemos esse choque de realidade muito grande em vários setores, em várias cadeias diferentes onde a gente passava. Que passei em cadeias da área animal, de bovinocultura, passei na cadeia de olericultura, passei na parte de viticultura, lá das produções de vinho, na parte de grãos também, soja, arroz. Então todas as cadeias foram impactadas e foi assim, um grau de impacto muito alto pelo que aconteceu. Você teve a oportunidade de estar junto ao produtor para ouvir, né, o depoimento deles com relação aos prejuízos que foram ocasionados de abril a maio, né, que foi o período onde ocorreu as enchentes. Você teve essa oportunidade de estar mensurando, vamos dizer assim, os prejuízos ocasionados pela essa tragédia? Alguns eles não tinham nem esse controle, outros sim. Nossa visita, além de fazer essa avaliação do que aconteceu e tentar fazer as cotas de solo para análise e também dar as primeiras orientações, nossa visita era em contato direto com a família, com o produtor. Então nós ouvíamos muito. Nós ouvíamos às vezes mais do que falávamos, mais do que orientávamos. E teve um caso bem específico, um produtor de soja e arroz no município de Restinga Seca,
município pequeno, mas muito, muito agrícola, onde ele tinha uma área de cerca de 550 hectares. E ele falando sobre prejuízos, eu perguntei, o senhor já tem uma ideia de quanto mais ou menos isso impactou? Ele falou, eu fiz a conta por cima, não quis me aprofundar muito. Chegamos a um valor próximo a 15 milhões de reais. Só um só Um produtor. só produtor. Outros menores falavam, não, o prejuízo aqui é de 3 milhões. Outro, ele disse, não, nosso prejuízo foi de cerca de 80 mil. Mas os 80 mil para ele representava 100% da produção, que era um produtor de hortaliças que a gente foi lá. Representava 100% da produção. Ele perdeu tudo. Outros perderam casas, perderam móveis. Então, o nível de percas foi. Murilo, no caso de um produtor como esse que você falou, que tinha 1,5 m de areia, o que fazer? Qual foi a recomendação? Qual o futuro breve desse produtor? Houve um planejamento prévio para esses produtores? Sim, o que eu falei para ele foi de tentar de talhão por talhão ir tirando essa areia com o auxílio de máquinas que ele dispunha dentro da propriedade e ir voltando aos poucos. Aí, mas só que vai ser um trabalho muito oneroso e muito e vai demandar muito tempo. E aí eu até brinquei com ele. Ele perguntou, Murilo, e agora? Eu disse, vamos plantar mandioca. Lá de onde eu vim, nosso solo é areia. A gente cultiva mandioca, tem sucesso. Vamos se adaptar à Vamos nova se adaptar à realidade. nossa nova realidade, não tem muito o que fazer. Aí, assim, a gente brincando, e então eu falei para ele, não, vamos ter que fazer aqui um trabalho de incorporação de matéria orgânica para deixar isso aqui produtivo, pra você não perder nada, não perder tudo, né? Sim. E foi dessa forma. Outros que cultivavam, tinha produtores lá que cultivavam fumo em área declivosa, que eles cultivavam morro abaixo, eles nunca tinham ouvido falar em curva de nível. E aí eu falei para ele, não, você tem que cultivar em curva de nível para que a gente tenha essa quebra dessa velocidade da chuva quando bater. E, tipo assim, a gente tem essa visão que mesmo os produtores das zonas mais tecnificadas, que eram produtores que tinham acesso a máquinas, tinham acesso a implementos, produtores pequenos que tinham acesso a tudo isso, mas que às vezes uma técnica simples de manejo de solo, eles ainda não conheciam. É mesmo. E Talvez isso seja em decorrência, né, das questões climáticas, né, dessa mudança climática. Nós aqui no Nordeste, a gente está mais condicionado a essas chuvas torrenciais, né, o que lá é pouco provável, né, e através dessas mudanças climáticas, eles puderam, vamos dizer assim, vivenciar, né, o que pode ocasionar, né, essas chuvas torrenciais, e agora eles passem justamente a utilizar essas tecnologias a favor, né, até isso, para reduzir esses impactos. isso porque lá, que só para fazer uma conexão, lá em alguns locais choveu 1.400 milímetros em 4 dias. Aqui em Natal, quando chove um ano bem Um ano equilibrado, bom de bem chuvoso, inverno. muito bom de inverno, É, chove 1.400 milímetros em um ano. é, a Então, distribuição em das quatro chuvas. dias chove em Natal durante o ano todo. Murilo, quantos municípios você andou lá pelo Rio Grande do Sul fazendo esse trabalho? Eu andei em 8 municípios. 8 municípios da região do Vale do Jacuí e da região lá da mais alta de Sobradinho, que é a cidade mais central. Foram 8 municípios ao todo. Nós iniciamos em Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, aí Santa Maria, que é uma cidade bem desenvolvida na agricultura. Aí percorri ainda uma cidade chamada Formigueiro, Restinga Seca, Cachoeira do Sul, Sobradinho, aí dessa outra região, Sobradinho e Ibarama. São duas cidades de cultivo de soja e fumo. Quantos produtores, mais ou menos, você conseguiu atender no total? 52 produtores. 52 produtores. E basicamente seu trabalho era chegar na propriedade e fazer a análise de solo, A gente fazia a a coleta coleta. e fazia também. E fazíamos também essa conversa prévia, né? Para saber e dar logo alguma diretriz para ele seguir. Ah, vocês deixavam recomendações. Deixávamos recomendações, porque o ano agrícola já estava iniciando. Eles já estavam se preparando para o ano agrícola. Então, algumas coisas já deveriam ser feitas de imediato. E como o Senado atuou, em termos geral, não só para os produtores atendidos pela TEG, nós tínhamos muitos produtores que não eram atendidos pela TEG, não sabiam nem o que era uma assistência técnica. Então, esses produtores necessitavam muito da nossa ajuda imediata.
E aí trocávamos essas ideias, algumas vezes trocávamos experiências já vividas aqui na recuperação de solos, porque o nosso solo aqui tem uma facilidade muito grande de ser degradado por conta da parte física do solo. Então muitas das vezes a gente trocávamos experiências de como ajudar nessa recuperação do solo. E você conseguiu visualizar assim particularidades entre esses municípios que você visitou, ou foi algo bem uniforme? O que houve em decorrência das enchentes em um município também se perpetuou em outros municípios, se multiplicou em outros municípios, ou houve particularidades nesses municípios? Houve algumas particularidades, por exemplo, como as cidades de Ibarama e Sobradinho, como são cidades que eles têm lá muitos barrancos que são produtivos, que produzem a questão do fumo, lá eles tiveram muitos problemas com deslizamentos. Então, as outras não, foram mais problemas com enchentes, mais problemas com correnteza de rio. Eu visitei locais que o rio ele avançou cerca de 400 metros e levou casa, levou móveis, levou tudo. Então, sim, a diferença dessa cidade dessa região do Vale do Jacuí para a região de Ibarama e Sobradinho foi basicamente essa. Mas que Ibarama e Sobradinho também sofreu com enchente. Mas a zona urbana. A zona urbana ela estava bem deteriorada. As enchentes arrancaram calçamentos e quebraram pontes. Ainda encontramos muitos acessos que estavam ruins, com pontes que foram feitas de madeira. O acesso principal até Santa Maria pela BR tinha uma ponte de ferro do Exército. Então a gente participou assim de uma maneira ativa logo após, porque foi abril, maio e nós chegamos lá em julho. Então, em julho, um mês depois de tudo que aconteceu, nós já estávamos na linha de frente. E o Senar fez isso. O Senar, eu fui em locais que os produtores falavam: ah, só quem veio aqui, só quem olhou por nós foi o Senar. As outras instituições não deram acesso. Eu participei de algumas visitas, principalmente de produtores de bovino de leite, hoje nós estamos falando sobre isso, que eles perderam a questão da pastagem de verão, que estava cultivada para as enchentes, cultivaram a pastagem de inverno e veio a geada e acabou tudo. E o Senar, nessa linha de frente, estava fornecendo feno para alguns produtores para que ele não perdesse o rebanho. O rebanho que sobrou, que não foi levado pela enchente, estava lá necessitando de alimento. E continuam fornecendo, E né? continuam fornecendo. O Superação os Agro não animais. parou. Só para você ter uma ideia do tamanho, a nossa equipe de solos mandou em torno de 4.000 amostras para serem analisadas. Eram quantos profissionais envolvidos para análise de solo? Você consegue ter uma dimensão? Para análise de solo, eu acho que foram cerca de 28 profissionais, 28 a 32, mais ou menos isso. Eles dividiam equipes de 3 profissionais e direcionavam para algumas regiões. Murilo, e assim, do seu ponto de vista, como estava o sentimento daqueles produtores? Eles ainda estavam profundamente abalados ou estavam esperançosos em recomeçar e reconstruir suas histórias? Aí variava de produtor para produtor. Tem um caso que foi assim, acho que no quarto dia que eu estava lá, foi um caso que realmente tocou forte em mim. Eu cheguei lá, era uma visita que era uma mãe e um filho que eles produziam. Aí cheguei primeiro para fazer a visita da mãe e esse filho chegou. Aí a mãe disse: ó, esse aqui é meu filho, você vai visitar ele após a minha visita aqui. Aí eu falei: oi, tudo bem? Me apresentei. Eu disse: não, quando eu terminar aqui, a gente pode ir na sua casa para fazer para fazer a parte burocrática de coletar assinaturas, preencher os documentos. Aí ele olhou para mim e fez: Murilo, minha casa era ali. Quando ele disse era ali, eu vi só a base da casa. Aí eu tive que parar, Engolir seco, engolir, respirar. respirar. Aí eu perguntei: e agora? Ele fez: não, nossa vizinhança cedeu uma casa, uma vizinha cedeu uma casa que ela tem na vila, a gente tá lá. E eu caminhei com ele, aí eu falei: mas e eu vendo assim, ele fez: eu colhi uma parte do arroz. Aí ele fez: estava ali onde era o silo. O rio levou o silo também.
Mas eu fui em locais que o produtor disse: não, eu tô vivo, isso me basta. Que a esperança dele em estar vivo já bastava para ele recomeçar. Fui em locais onde os produtores sofreram, eles disse: não, perca material de menos. Mas fui em locais que os produtores perderam tudo. Fui em um local quando eu perguntei, porque a nossa função, como muitas vezes a equipe de solos era a primeira a chegar, muitas vezes era também reforçar a demanda por máquinas e feno. Eu perguntei a um produtor, e os seus animais estão necessitando de feno? Ele olhou e fez: Murilo, quando eu vi o nível do rio subindo, eu peguei minha esposa, peguei a parte de documentação, que era a parte mais perecível, coloquei no carro. Quando eu estava saindo, eu ouvi um cavalo relinchar. Ele disse: eu fui lá, abri as baias, entrei no carro e fui para. Ele disse: fui para outra cidade, que é a cidade onde a mãe dele morava. E ele disse que até hoje não sabe mais para onde foram os animais, cavalos, bovinos. Então, assim, era uma situação bem pesada que a gente tinha que conviver realmente, tinha que demonstrar até um certo nível de força emocional Sim. para até conversar e dar apoio ao produtor. Dizer: nós estamos aqui, o Senado está do seu lado e nós vamos dar a volta por cima. Então, foi muito disso. Muitas das vezes, além de tudo, todo o trabalho técnico que a gente fazia, muitas das vezes a gente estava ali também com um apoio emocional que eles não tinham. Se numa assistência técnica normal Já já é tem ruim, esse processo de a uma gente atuar situação até dessa. um pouco como psicólogo. Imagina Nesse uma situação caso, atípica como nesse essa, né? caso foi assim, uma experiência como ser humano que foi que eu voltei assim bem grato pelo que eu vivi. Murilo, além do trabalho que você fez lá, o que mais você viu o Senar fazendo? O Senar, ele atuou basicamente para o homem do campo, atuou em tudo. O Senar, eu vi o Senar distribuindo colchão, distribuindo móveis, eletrodomésticos para pessoas que tinham perdido tudo. Assim, foi uma das vezes que eu parei e tive orgulho da camisa que eu visto. Tive muito orgulho de estar participando disso e do papel do Senar nesse processo. Porque quando a gente chegava no produtor e via que o produtor estava lá destruído com árvores, bloqueando acesso, com limpeza de alguma coisa para fazer, e nós chegávamos lá, tava as máquinas lá com o logo do Senar trabalhando. Muitas vezes a gente chegava, tava um produtor que chegou o feno e ele dizendo: ah, ainda bem que chegou esse feno, que semana que vem não ia ter mais alimento para os meus animais. Então, assim, o Senar, basicamente, ele atuou nessa linha de frente de forma total. Total, ele atuou nessa linha de frente. E ainda está atuando. Nós ainda temos contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, com os coordenadores, ainda temos o grupo dos técnicos, e de vez em quando nós conversamos e eles estão passando para a gente, porque os laudos, eles estão saindo agora, os laudos de análise, estão saindo agora, que 4.000 análises teve essa Demora um demora tempinho para para sair. fazer. Eles estão saindo agora, eles estão passando para a gente o que está sendo encontrado. E alguns relatos é que os produtores estão bem mais confiantes. E quem é o Murilo que foi para o Rio Grande do Sul? E quem é hoje o Murilo que veio para o Rio Grande do Norte? O Murilo que foi para o Rio Grande do Sul foi um profissional ainda com medo. Ainda eu falei uma vez que eu tive medo. Quando eu recebi a ligação, eu tremi. Tremi porque, assim, por mais que a gente viva o agro do dia a dia, eu acho que a gente nunca está pronto para uma missão dessa. Mas como agradeço primeiramente ao Senai, em nome de Luiz, que, que me deu essa força e o reconhecimento de ir. O Murilo foi um profissional que foi dedicado a fazer o papel. E o que voltou para o Rio Grande do Norte foi um profissional realizado com a profissão que escolheu, um profissional melhor e principalmente um ser humano muito melhor de ter atuado nessa linha de frente, de ter atuado realmente ajudando o produtor que necessitava naquela época.
Porque o Brasil tem dimensões continentais. O que eu vivi lá, a experiência que eu tive, eu não imaginava nunca. É totalmente diferente do que eu vivo aqui. E a gente perceber que o agro ele tem que se unir em torno dessa bandeira e perceber que o Brasil tem que se unir em torno de um Brasil mais forte e de um agro mais forte, que me fez voltar com muito mais a contribuir com os produtores e com muito mais garra para fazer isso aqui alavancar e a gente saltar ainda mais que a gente tem a saltar. Esse sentimento de trabalhar, de confiar no Senar, eu acho que é de todos nós, É, né? A gente se orgulha demais de fazer parte do Senar e quando vê uma ação desse tipo para ajudar produtores, o Brasil inteiro, literalmente unidos numa só instituição para ajudar os produtores rurais, eu acho que esse sentimento de orgulho, Murilo, todos nós E compartilhamos. era literalmente mesmo o Brasil inteiro. Aqui do Nordeste estava aqui eu aqui do Rio Grande do Norte. Da minha equipe que chegou lá no mesmo dia, tinham três da Bahia, que eram da parte de máquinas e de construção, um do Rio de Janeiro da parte de eletrificação, quatro do Goiás, que era um da parte de máquinas e três de solos, um rapaz de Manaus foi para lá para trabalhar com solos também, então todas as regiões bem representadas, todas as regiões atuantes nesse processo. E tipo assim, acabei conhecendo gente do Brasil todo, fiz amigos no Brasil todo, principalmente minha equipe de trabalho, que era eu e dois goianos, é, trocamos experiências e firmamos laços, mais uma vez provando que todos nós estamos aqui no mesmo desejo. Então isso tudo foi muito importante. Murilo, e de um ponto de vista técnico, assim, só para finalizar, eu não sei se Alcimone tem mais alguma pergunta ou Luiz, é, você acredita numa recuperação rápida? Tipo, é possível que eles voltem a produzir ou vai depender muito do que eles produziam? Rápida nem tanto. Para ele atingir o patamar que eles estavam, não vai ser tão rápido. Até porque esse processo, o solo, ele tem uma particularidade que para você formar 5 centímetros de solo, levam centenas de anos. Mas para você perder 5 centímetros, é um manejo errado. É um manejo inadequado que você faça e é um uma chuva. processo de erosão, uma chuva que nem essa. Mas hoje com as tecnologias que nós temos, eu creio que eles vão se tornar produtivos, não ao nível de antes. Mas aquele povo ele é resiliente. A gente percebia isso em cada visita e eles vão conseguir. Eles não tão rápido, mas eu não tenho dúvidas que eles vão conseguir. E ainda mais com os níveis tecnológicos que nós temos hoje, de estar trabalhando o solo em termos de microbiologia, em termos de química, física. Acredito eu que vai chegar esse momento, mas que eles vão voltar a ser produtivos, não com a pressa que eles têm, porque é normal ter pressa em voltar, é normal ter pressa em retomar a vida, em retomar o nível produtivo, mas eles vão voltar. Tá. Murilo, vai perguntar? Pode perguntar. Murilo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por abrir seu coração. Me emocionou, emocionou Luiz, Alcimone, emocionou todo mundo. Eu acredito que com certeza emocionou quem está em casa nos ouvindo. Parabéns, tá? E que bom que pudemos ouvir o que você vivenciou lá, tocou os nossos corações e falou para todo o Brasil um pouco do que o Senado tem feito no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns. Alcimone, muito obrigada por estar aqui conosco. Luiz Henrique, muito obrigada. E obrigada a todos vocês.